O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. O que é direito das minorias? Como surgiu e como esses direitos se aplicam ao Brasil? Para discutir esse tema, no dia de hoje, nós temos o professor Alexandre Bahia, que é do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, possui graduação pela UFMG, mestrado e doutorado também pela UFMG nos 3 casos em Direito, tá? O Alexandre, ele vai conversar com a gente sobre isso. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. TV ideal é aquela que nos faz sonhar, é a que nos ajuda a aprender e a refletir. O mundo tem um bocado de problemas, eu sei, mas a gente quer uma televisão que nos ajude a encontrar um caminho melhor, sem violências e sem intolerância, como em uma família. TV de verdade cativa sem usar a violência. Quem financia a baixaria é contra a cidadania. Bom, Alexandre, antes de mais nada, obrigado aí pela tua presença, tá? Eu queria começar primeiro com que é uma coisa que as pessoas falam muito, né? Parece que virou meio senso comum o uso da expressão, né? Direito das minorias, as minorias têm direito, seja lá o que for. Agora, sem precisar a gente gastar toda uma enciclopédia de conhecimento, como é que isso surgiu? Isso é uma coisa que existe desde que mundo é mundo, ou é algo que surgiu em algum momento e vem sendo debatido em todos os países, pelo menos no mundo ocidental? Como é que isso funciona? Mais uma vez, obrigado aí pela tua presença. Obrigado. Na verdade, a discussão sobre minorias, eu acho que ela pode ser bem localizada com o surgimento do Estado moderno, com a centralização do poder nas mãos do rei, enfim, do governante. E aí uma tentativa de homogeneização da população, ou seja, considerar todos como iguais, que foi um grande avanço em determinado momento, mas que também, para considerar todo mundo igual, eu tenho que eliminar toda a diferença. Então, aquele que não se encaixava exatamente no padrão é taxado de minoria e, por essa razão, vai ser discriminado de alguma forma. Quer dizer, seria mais ou menos só para a gente tentar situar. Quer dizer, num primeiro momento, a ideia do surgimento do Estado, isso aí só para a gente lembrar as aulas da tia Maricota lá no ensino fundamental e ensino médio, é a ideia do surgimento do Estado Nacional mesmo, quando surgem os países, dá mais ou menos lá pelo século XV, XVI, a exceção de Portugal, que está lá no século XII, né? E tal. Mas naquele momento você tem um rei dono do país. Os 2, 3 séculos depois você tem a grande mudança, que é a ideia de que a sociedade tem que participar de alguma forma, só que aí tem a ideia de igualdade. E você chamou a atenção de um ponto que as pessoas passam despercebidas por esse aspecto. Que quando a gente fala em igualdade, todos são iguais, ótimo. Essa afirmação elimina qualquer particularidade. Quer dizer, então, aquilo que é individual, aquilo que nos é particular, aquilo que somente eu tenho, por exemplo, no mundo de iguais, isso é eliminado. Quer dizer, isso é uma coisa que é importante também, chamar a atenção. E logo depois desse passo, né, aí é onde você completa, só que ao eliminar essas particularidades, então surge um outro problema. Quer dizer, a igualdade acabou sem querer gerando um outro problema, que era a questão dessas particularidades. É claro que a afirmação da igualdade ela é um avanço enorme, foi extremamente necessário. Sem afirmar dúvida que todo mundo era igual e acabar com os privilégios de nascimento, dizer que você não tinha privilégio nenhum por ser nobre ou do clero, seja lá o que for. Quer dizer, essa igualdade perante a lei, que até hoje a gente continua falando, inclusive, no direito, enfim, ela é extremamente importante. Só que ela também ela acabou causando um outro problema, que ela ocultava as diferenças. E esse ocultamento é que vai ser o grande mote para o surgimento do direito das minorias. Porque aí só para completar o papo, vamos entender, quer dizer, de novo a partir da tua citação. Primeiro você tem um mundo de desiguais, por quê? Porque o sujeito é da nobreza, o outro é do clero, o outro é o terceiro estado, quer dizer, o outro é a plebe, aquela coisa toda. Então isso é um mundo de desiguais, onde o nobre tem mais direitos do que o resto.
né? Onde o clero tem mais direito do que o restante. Isso é um problema. Né? Problema no mundo em que você vai e começa a discutir, tá bom, mas se ele tem mais direitos, por que eu tenho mais obrigações? Quer dizer, aí o problema surge exatamente daí. Quer dizer, você tem uma plebe que só tem obrigações e um nobre que só tem direitos, né? Enquanto isso ainda era óbvio, né? Durante muito tempo isso foi óbvio, né? Era óbvio que era da vontade de Deus, alguma coisa assim. A partir do momento que isso deixa de ser óbvio, ou seja, que você tem uma mudança de paradigma, de visão de mundo com as revoluções liberais, então a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, gloriosa, né, de 1688, a Revolução Americana, que dá origem aos Estados Unidos, a partir desse momento esse tipo de coisa já não é mais óbvia e a gente já começa a afirmar que todas as pessoas são iguais desde o nascimento. Então, pelo nascimento, nós atribuímos determinados direitos que todos têm por serem seres humanos, por serem seres racionais. Que é aquilo que você também citou, que é a igualdade jurídica. É o que todo mundo chama, todos são iguais perante a lei. Isso é o que se chama, em último caso, de igualdade jurídica. Só que essa igualdade, todos são iguais perante a lei, essa ideia de que todos são iguais gera um outro problema, porque aí vamos entender que não é aquela desigualdade anterior do clero, da nobreza, mas é a desigualdade no sentido de diferença. Né? Não mais agora que um tenha mais e o outro tenha menos, mas no sentido de sermos diferentes. E aí como é que então, como é que é possível lidar com essas diferenças? Quer dizer, aí é que entraria mais ou menos a questão começa a discussão de direito às minorias, seria isso, né? Isso, o Estado ele vai tratar todos como iguais, mas ele trata de maneira formal, né? Ele desconhece e ele não quer saber de diminuir as diferenças sociais e de renda, por exemplo, que vão continuar existindo e vão aumentar, na verdade, com o liberalismo econômico aí do século XIX, então só para século XVIII e XIX, né, só para então localizar temporalmente. As pessoas que trabalham não têm acesso, todos são livres, são iguais, mas as pessoas não têm efetivamente acesso a bens de consumo, a saúde, a educação, etc. Só algumas pessoas têm, apesar de todos serem iguais. Então eu acho que esse é o primeiro momento que consegue visualizar uma minoria aí de proletariado, né? Que tem um acesso diferenciado, apesar de todos serem iguais. Porque, você já começou a dar alguns exemplos aí de ordem prática, para a gente entender, né, por que é tão importante discutir. Então, por exemplo, se eu entendo, vamos pensar num caso mais clássico do mundo, que é o caso da mulher, né? Vamos pensar no caso da homens e mulheres, uma questão de gênero, discussão de gênero. Eu percebo que, historicamente, o homem acaba ocupando as vagas do trabalho, quer dizer, os salários melhores, etc. Ora, então, dizer que a mulher vá ingressar no mercado de trabalho não significa, em absoluto, que ela vá progredir nesse mercado de trabalho. Quer dizer, são duas discussões, né? Primeiro foi o ingresso da mulher no mercado do trabalho, que já foi uma luta, né? E depois a constatação de que, olha, efetivamente, essa mulher ela não avança. E não avança por quê? Porque existem preconceitos. Então aí é o momento que a mulher ela tem que ser entendida e protegida nesse sentido. Aliás, é um ponto, desculpe, o Alexandre, eu estou acabando falando mais do que você, mas também que a gente, e aí a falha é minha, de chamar a atenção. Quando a gente fala em minoria, né, não estamos falando em quantidade de pessoas em relação à sociedade, mas sim naquele grupo de pessoas, se aquele grupo ele acessa ou não o poder, que pode ser o poder político, o poder econômico, se ele acessa ou não os bens de consumo, os bens culturais, né? Então, por isso é que a mulher, por exemplo, ela pode podemos até ter mais mulheres do que homens na sociedade. Não há problema algum nisso. Mas na medida em que elas não acessam os bens, não acessam o poder, então elas são minoria. Se a gente for pensar, por exemplo, o Brasil é um caso clássico de desigualdade de gênero nesse sentido. Aliás, o Brasil, no índice de igualdade de gênero, ele fica entre os piores países que são pesquisados. E as mulheres, a participação da mulher na política, por exemplo, no Brasil, mesmo na atualidade, é muito pequena, mais baixa do que de muitos países, até de países islâmicos, que são países mais fechados por causa da religião, tem uma participação maior da mulher do que em um país como o Brasil.
Porque é engraçado, você chamou a atenção aí, é um dado que as pessoas perdem noção um pouco disso, e que é o seguinte: o fato da mulher nos países islâmicos, por exemplo, existir toda uma censura no sentido de uma postura, digamos assim, pública, né? A forma como ela anda na rua, a forma como ela se veste e tal, não significa que exista um impedimento. Tá? No sentido político, no sentido econômico e tal. Aliás, até muito pelo contrário, quando de repente a gente descobre que países muçulmanos, às vezes as mulheres têm muito mais acesso ao poder, no caso o poder político. Vou pensar, por exemplo, o caso da Benazir Bhutto, há anos atrás, que chegou à presidência do Paquistão. Né? Vou pensar lá, voltar num país que ele é uma parte hindu e uma parte muçulmana, que é a Índia, né? Pensar lá na Indira Gandhi, né? Há décadas atrás. Quer dizer, e no Brasil apenas agora, muito recentemente, passamos a ter uma mulher na presidência da República. Quer dizer, você está chamando a atenção e uma comparação bastante interessante. Quer dizer, a gente olha para um país muçulmano e vê a mulher com aquele véu e tal, ali a mulher é totalmente proibida de tudo. E na verdade, se você é capaz até de concluir que lá ela tem mais liberdade do que aqui, ou pelo menos ela acessa mais o poder do que aqui. Mas isso é claro, uma análise comparativa, é uma outra discussão. Mas voltando para a questão aqui, então, de novo, quer dizer, estamos falando, quando falamos em minorias, eu só queria insistir nesse aspecto para a gente voltar ao tema, estamos falando não em quantidade, tá? Mas sim se essas pessoas acessam ou não alguma coisa. Por isso mulher é minoria, por isso se detectarmos a questão do racismo, o negro é minoria, não interessa se ele é a maior parte da população. Mas como era na África do Sul, aliás. Exatamente. Né? Na África do Sul eles eram o quê? Mais de 95% da população, certamente, e eram minoria no sentido de que eles não tinham acesso a nada, né? Exatamente. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito importante também, porque as pessoas não se dão conta disso. Elas acham que minoria é quantidade. Não, minoria é qualidade. A gente poderia até trabalhar mais ou menos nisso, né? É qualidade, repito, no acesso ao poder, no acesso a bens, etc, etc. E aí citamos mulheres, citamos negros, podemos citar num país de extrema desigualdade social como é o nosso, ainda que essa desigualdade tenha diminuído com distribuição de renda, com programas nesse sentido nos últimos anos, continuamos num país absurdamente desigual. Então, por exemplo, eu tenho, não adianta dizer que a cultura, por exemplo, é feita para todos, quando eu tenho certeza que uma boa parte da população não acessa a cultura. Não vai a um cinema, não vai a um teatro. Isso é um outro problema também, né? Que envolve a formação das pessoas, né? Com certeza aqueles que moram em comunidades carentes ou em favelas, você é lá do Rio, né? E lá a coisa eu acho que é bem mais visível, porque estão todos muito juntos, mas ao mesmo tempo uma distância muito grande, tanto que lá você vai falar na expressão asfalto, né? As pessoas do asfalto, as pessoas do morro. E existe, na verdade, um apartheid e que constitui essas pessoas como minoria no sentido de que elas não vão ter acesso às mesmas coisas que as outras. E você, Alexandre, eu sou carioca, né? Como você acabou de citar, e só para quem não conhece a cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio tem aproximadamente 6 milhões de habitantes e desses 6 milhões, 2 milhões moram em favelas. Então, quer dizer, é a cidade com a maior população favelada do planeta. Então, você imagina, 1/3 da cidade que foi, ou pelo menos, e ainda é em algum grau, excluída de tudo isso, né? Então, quer dizer, não é à toa, há anos atrás o Zuenir Ventura, que é um grande jornalista, um grande escritor, publicou um livro chamado A Cidade Partida, né? Porque é que vocês em Minas Gerais não têm felizmente não passaram por essa experiência. No Rio de Janeiro nós já tivemos um prefeito, não vou aqui citar nomes, tá? Mas que queria, por exemplo, impedir que os ônibus do subúrbio chegassem à praia, porque para as pessoas mais pobres não tornassem feias as praias do Rio de Janeiro. Apenas o rico poderia acessar. Então, e aí, quer dizer, estamos falando o quê? De 4 milhões ou 5 milhões de habitantes. Nesse caso, 5 milhões de pessoas são minoria na cidade do Rio de Janeiro, que está dentro do nosso tempo, do nosso tema aqui, da nossa discussão. Tá? Mas Alexandre, eu queria voltar para essa discussão histórica.
daria mais ou menos para situar alguns aspectos, ou seja, primeiro foi o problema da mulher, depois foi o problema da raça, ou todas essas discussões sobre minorias, elas vêm sendo carregadas, e aí você já citou datas, né, do século XIX para cá, mais ou menos em conjunto? Ou alguma se destacou, ou vai aos poucos? Como é que isso funciona? Bom, o reconhecimento, a luta pelo esse reconhecimento, eu acho que ela faz parte da luta do século XIX, do Estado liberal, etc. Mas a gente pode falar de épocas também, né? Eu acho que a grande luta das mulheres é no final do século XIX, início do século XX, com as sufragistas, a luta pelos direitos políticos, a luta pelo acesso ao mercado de trabalho. E meados do século XX a gente pode falar dos negros, e agora, por exemplo, fez 50 anos do discurso do Martin Luther King, né? O famoso discurso dele, dos anos 50, anos 50, 60, enfim, e a gente pode falar de outras minorias mais recentes, como homossexuais, etc., já no final do século XX. Então acho que dá para a gente falar sobre cada um desses períodos. Estou pensando aqui, até por essa coisa que você apresentou, quer dizer, primeiro há uma discussão que é de ordem política, né? Quer dizer, a exclusão, digamos assim, ela era política. Então, a mulher não vota. Então, as mulheres lutam pelo direito de voto, né? Ou outros grupos não vão votar e tal. Questão de renda também. Exato. Depois entra uma questão de raça. Quer dizer, olha, peraí, não é assim que a banda toca. Aliás, você citou o discurso do Martin Luther King, não custa lembrar. A questão dos direitos civis nos Estados Unidos, né? Eles que se arvoram de serem a grande democracia, a eterna grande democracia no mundo, eles só vão aparecer, salvo engano da minha parte, em 1968, né? Quanto legislação, né? Porque, na verdade, veja, a Suprema Corte Americana declarou inconstitucional uma lei que vedava o casamento interracial, que é o Love vs. Virginia, em 67. Então, imagina que até 67 você ainda tinha leis que não reconheciam casamentos ou até consideravam crime casamentos entre um branco e uma negra, por exemplo, Sim. em alguns estados dos Estados Unidos. E essa legislação que você está fazendo referência é só com Kennedy, né? Então, já no final dos anos 60 início dos anos 70... é que você vai ter as primeiras legislações mesmo, criando as cotas nas universidades, por exemplo, né? Criando outros mecanismos de acesso e que possibilitaram, por exemplo, a eleição de um presidente negro. Isso mais recentemente. Muito mais recentemente. Quer dizer, o próprio Obama falou no discurso do primeiro mandato dele, ele falou que há 20 anos o meu pai não pensaria sequer entrar aqui na Casa Branca, quanto mais imaginar que o filho dele seria presidente. E é importante essa tua citação para o nosso ouvinte perceber que não é uma questão simples, né? Quer dizer, praticamente falar de minorias é você quase fazer uma genealogia da luta contra o preconceito. Em último caso é isso, é você fazer um histórico, né? Um inventário, uma genealogia de tudo que foi feito de luta contra o preconceito. Quer dizer, parece que as sociedades humanas elas têm problemas. E a gente no direito público, né, no direito constitucional, eu sei que o pessoal da ciência política também faz isso, a gente tem consciência de que o reconhecimento das minorias faz parte da luta pela democracia. As duas coisas estão diretamente ligadas, né? O fato de você ter afirmado que todos são livres e iguais lá no século XVIII, que tornou as pessoas livres realmente ou iguais de fato. Isso é uma luta que continua e que, na verdade, a cada minoria que você descobre e dá direito, você acaba vendo que depois, logo na sequência, vai ver outras que até então estavam invisibilizadas e que agora vão ganhar voz. E esse é um processo contínuo. Tem uma autora que eu gosto muito, uma cientista política, Chantal Mouffe, que ela vai dizer que a democracia sempre é algo que está para vir. A democracia sempre é uma luta por novas inclusões, e isso é algo que ela vai dizer, a gente pensar que já alcançamos a democracia, então nós acabamos de cair na pior das ditaduras. É verdade. A democracia é sempre algo que nós estamos lutando para alcançar um degrau a mais. E essa luta, complementando a tua informação, e para que os nossos ouvintes compreendam da melhor maneira, significa, às vezes não, antes de mais nada, proteger e dar algum suporte a um grupo que não tem acesso. O que significa que, para um desavisado, vai falar assim, poxa, mas você está dando privilégios.
Não, na verdade não são privilégios. Que privilégio é quando você tem pessoas iguais e aí você descola algumas pessoas daquele grupo e faz com que elas sejam melhores que as outras, né? De forma artificial. No outro caso, não. Você tem pessoas que são desiguais. E aí essas que estão mais abaixo você tenta compensar, né? Você compensa juridicamente uma desigualdade que você constata de fato. Sim, sim. E isso, se a gente pensar na própria justiça do trabalho, para voltar a uma minoria já bem reconhecida há mais tempo, se você pensar na justiça do trabalho, quando ela surge com o objetivo de proteger a minoria dos trabalhadores que tinham acesso a advogados, a meios de prova, etc., numa ação judicial diferente, prejudicada. E a justiça do trabalho, então, surge dando uma série de benefícios para o trabalhador em que ela desiguala. Ela não trata o trabalhador e a empresa como iguais. Ela desiguala, tentando compensar uma inferioridade, né, econômica do trabalhador, dando a ele uma série de privilégios, entre aspas, jurídicos, tentando compensar isso. Quer dizer, então, mesmo na justiça do trabalho, que é algo mais antigo, né, não é uma discussão nem tão nova assim, a gente já toma como comum o fato de que a igualdade ali significa uma desigualação jurídica para compensar uma desigualdade fática. É interessante, né? Ou seja, de certa maneira, é curioso, eu admito sem nenhum constrangimento que nunca me passou isso pela cabeça. Eu sei, é claro, que o direito do trabalho, as leis trabalhistas, isso bate de frente contra o modelo que se construía desde o século XIX, né? O modelo liberal, aquele papo todo. Agora, realmente, num certo sentido, poderíamos pensar como um direito de minorias, sem dúvida. De fato, eu não admito sem nenhum constrangimento que isso nunca me passou pela cabeça. E esse resgate histórico eu acho que é muito importante justamente para a gente poder ver aquilo que você estava falando, que o direito de minorias não é nenhuma novidade. Nós estamos falando de algo que faz parte da história do direito e da política modernas, né? E tem vários atores que já passaram por aí e que hoje já estão mais assegurados, que a gente nem lembra deles, mas que na verdade já foram uma minoria bem prejudicada em uma época. É verdade, é verdade. Aliás, e aí essa fala sua, eu acho que é bom a gente sublinhar, né? Percebermos, aliás, duas coisas na sua fala. A primeira é que isso é um processo onde você tem várias lutas e que a gente não pode perder isso de vista, que são conquistas. Quer dizer, isso não foi uma benesse, isso não foi uma bondade de alguém, de um iluminado que se encantou pela vida. Não, isso é uma luta, né? Pessoas morreram, infelizmente, em relação a isso, para que o mundo que a gente conhece, por pior que seja, ele tenha se transformado e chegado aonde estamos. E o segundo aspecto, tá, dentro desse processo, que são inúmeras lutas, é percebermos isso. E aí voltamos a uma fala sua de minutos atrás, de que é uma busca constante a democracia. A democracia que sempre se almeja, aquele mundo ideal que a gente está sonhando. E por isso, a cada momento, a fala foi sua, né, que descobrimos um grupo que está sendo excluído, a gente tem que ir lá lutar por esse grupo. Tem que criar mecanismos para que ele possa chegar numa situação mínimo de igualdade. Não no sentido, às vezes, de ter as mesmas coisas, não é isso, mas de pelo menos poder almejar coisas, né? Coisa que, boa parte das vezes, os grupos sociais nem conseguem, eles não podem nem sonhar, né? Então é o direito ao sonho, né? Antes de mais nada, né? E, na verdade, o Gessé Souza, né, o sociólogo, vai falar sobre isso, que, na verdade, você tem minorias que não têm acesso algum e não vão ter acesso. E se a gente não consegue criar mecanismos para dar esse acesso, a gente não pode falar nunca numa sociedade meritocrática, que é tão falada aí, não é? A gente pode retomar isso mais à frente. Porque isso é importante mesmo, né? É que todos nós temos o hábito, a gente acredita que o mundo tem dificuldades, todos nós temos dificuldades e tudo bem. Então, o problema é que fulano está passando, eu passei e ótimo. E não é assim. As pessoas não tiveram não têm as mesmas chances, elas não partem dos mesmos pontos. Exato, não tem como. Aliás, eu gosto de, às vezes, fazer uma analogia, né, com a ginástica olímpica, é a nota de partida. Quer dizer, tem gente que tem uma nota de partida mais alta. É claro, quer dizer, então você espera que ela consiga maiores índices do que a outra pessoa que teria uma nota de partida mais baixa. Ou traduzindo para o nosso triste mundo cotidiano, quer dizer, tem pessoas que o pai e a mãe, coitados, eles viveram com dificuldade, não tiveram acesso à informação, não tendo acesso à informação, não tinham o hábito de ler.
E aí esses filhos, eu vivia, só para a gente está encaminhando para o final do nosso primeiro bloco, né? E aí eu só me dou a liberdade, e peço desculpa, Alexandre, para citar uma experiência que eu vivi há poucos dias atrás. Eu estava numa farmácia, fui comprar um medicamento e ficou claro isso, que tem a ver com o nosso assunto. Uma mãe brigando com uma criança, o garotinho queria uma bala, e a mãe dizendo, não, você só vai ter a bala se você decorar isso aqui. Aí eu decorar e tal, eu falei, não, mas não é estudar. Eu imbecil que sou, resolvi me meter na conversa. E a mãe dizia, não, isso aí é história, geografia é só decoreba mesmo e tal, o que estuda é matemática e tal, aí você tem que decorar esse negócio, sei lá o quê. E aí você vê, quer dizer, é lógico que eu me calei, né? Porque eu me meter numa briga que não valia a pena, nesse caso não valia a pena, coitado da criança. Mas era o seguinte, olha, ela não tem informação, ela não teve informação porque talvez a formação dela também não tenha sido grandes coisas. E o filho dela também. Então, quer dizer, esse tipo de realidade que a gente esbarra tantas vezes, que faz com que as pessoas tenham entendimentos desiguais do mundo e capacidades desiguais também. Bom, eu já me estendi muito, a gente está encerrando o primeiro bloco aqui, ainda tem mais 2 blocos aqui, tem muita coisa para o Alexandre falar, e a gente vai dar um intervalo, daqui a pouco a gente já está voltando com o nosso UFOP Entrevista sobre direito das minorias. É rapidinho, gente. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Bom, a gente está de volta aqui com o nosso FOP Entrevista sobre o tema Direito das Minorias. Lembrando que o nosso programa tem a supervisão de radiojornalismo do Chico Dyer e a produção do Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e quem está aqui conosco para conversar sobre isso é o professor Alexandre Bahia. Alexandre, no nosso bloco anterior a gente fez aquela reconstituição histórica, eu acho que fizemos razoavelmente bem, né? Para situarmos essa discussão toda, para mostrar para o nosso ouvinte que, olha, quando falamos em minoria, não é uma conversa que veio do nada, né? Agora, vamos começar a puxar essa conversa aqui para o Brasil, né? Como é que isso se consolida no nosso país? Aí já cai na sua área, que é direito constitucional, quer dizer, você é especialista nisso, seu doutorado foi nisso. Quer dizer, então, como é que esse direito de minorias cai no nosso país? Como é que ele se consolida juridicamente, é claro? Antes da Constituição de 88, que é a nossa atual Constituição, eu acho que é muito complicado a gente falar em um grande debate sobre defesa de direitos de minoria. É certo se a gente falar de minorias, como a gente falou, dos trabalhadores, etc. Mas se a gente pensar nas novas minorias, ou nas minorias que ainda estão em debate, porque os trabalhadores eu acho que já não tem mais tanto esse debate, é só com a Constituição de 88 mesmo. E é interessante porque com a Constituição o Brasil acabou assinando várias convenções internacionais sobre minorias que já existiam há muitos anos, mas que no meio da ditadura a gente não havia assinado. Então várias convenções sobre direitos das mulheres, direitos das crianças e direitos negros mesmo, vieram por causa da Constituição. Como a Constituição nos direitos fundamentais, ela colocou direito, ela falou sobre direitos dessas minorias, logo depois então o Brasil se sentiu confortável de assinar essas convenções internacionais. Então a Constituição de 88 ela é um marco, está fazendo 25 anos agora, né, dia 25 de outubro, dia 8 de outubro, e aí ela é um marco porque ela vai ter um elenco extenso de direitos fundamentais e ela vai mencionar textualmente minorias e vai cuidar de cada uma delas separadamente. Eu vou ter asseguramento de direito de crianças e adolescentes, eu vou ter asseguramento de direitos de idosos,
negros, índios, mulheres, todos vão estar tratados em capítulos próprios, além de estar sendo mencionados no artigo geral lá do artigo 5º, que fala sobre os direitos e garantias fundamentais. Quer dizer, então é lógico que deve ter alguma luta, até conforme você mesmo citou, dos direitos trabalhistas, existiu em relação a minorias no Brasil. Agora, com certeza, a Constituição de 1988, ela consagra, ela consolida, ela é um marco, né? Poderíamos dizer, um divisor de águas, que seria pela primeira vez uma lei que tão abrangente nesse sentido, seria isso? Com certeza, E é por causa dela que as legislações começam a surgir, né? Todas as legislações que a gente vai comentando mais à frente. Mas ela faz uma mudança total sobre o que nós tínhamos até então, que era um contexto autoritário, ditatorial, em que você não discutia direitos fundamentais, quanto mais direitos de minorias. Você tem movimento negro atuante, movimento de feministas atuantes até antes disso, até antes de 88, mas efetivamente conquistas reais só vieram após a Constituição. A luta para a preservação dos quilombos, no caso dos negros, ou a luta das mulheres por maior acesso ao trabalho, igualdade de trabalho ou direitos políticos já existia antes, mas é a Constituição de 88, por exemplo, que vai acabar com a desigualdade entre marido e mulher dentro do casamento, que até 88 o marido ainda era o chefe da relação conjugal, a gente pensar só nisso, né? E situações absurdas, como por exemplo que pelo regime do Código Comercial, que é de 1850, e que vigorou ainda durante muito tempo essa parte, a mulher casada não podia ter comércio se não tivesse autorização do marido. Quer dizer, isso só vai ser sepultado definitivamente com a atual Constituição. É porque pode parecer brincadeira, mas não é. Na medida que uma lei ela não apareça uma outra que a negue, que a elimine totalmente, pode aparecer um espírito de porco que leve a sério aquilo ali, por mais absurdo que seja, e colocar a área jurídica numa situação de uma saia justa tremenda, porque de fato a lei está lá, né? Eu me lembro do Código Civil de 1916 que dizia que a mulher, ela primeiro, enquanto solteira, era devia obediência ao pai, e depois de casada, obediência ao marido. Quer dizer, isso dito no Código Civil. Ela voltava a ser incapaz quando se casava. Se ela não tivesse casado até os 21, ela continuava sendo incapaz, né? Mas se ela adquirisse maioridade aos 21, ela se tornava capaz. Se ela se casasse logo na sequência, ela voltava a ser incapaz, o que é algo hoje absurdo, mas era lei até o final dos anos 70, ainda era lei. Começou a mudar com a lei do divórcio, Nelson Carneiro, né? Estatuto da mulher casada e depois a lei do divórcio. Não, e não deixa de ser... Escapa um pouco a nossa discussão, mas acho que vale a citação da ironia, né? Quer dizer, o status da mulher, em termos jurídicos, muda com a lei do divórcio. Quer dizer, quando o casamento acaba, é que a mulher começa a mudar seu status. Por favor, é uma ironia isso, mas é real. Mas na verdade, historicamente, o asseguramento do direito de divórcio é muito mais uma proteção à mulher e aos filhos do que ao marido. Sem dúvida. Né? E falando de minoria dentro da família, a gente não pode esquecer que foi a Constituição de 88 que acabou com uma diferença péssima que havia na legislação anterior, que diferenciava, por exemplo, filhos adotivos, dava a eles menos direitos do que os filhos havidos dentro do casamento, e também os filhos havidos fora do casamento, relações do que hoje a gente chama de união estável, ou relações de adultério mesmo, famílias paralelas, eles tinham no registro de nascimento a colocação de que eles eram filhos naturais, que eram menos ruim, ou então tinha até a declaração de que eles eram filhos concubinários, adulterinos ou espúrios. Tudo isso constava na certidão de nascimento dessa pessoa. Isso só acaba formalmente com a Constituição de 5 de outubro de 88. Antes disso, talvez alguns ainda tenham na sua certidão de nascimento mais antiga, um registro mais antigo, a colocação desse tipo de detalhe. Quer dizer, então, pra gente entender, não é uma coisa simples. Imagina você na sua certidão de nascimento ter isso, né? É para carregar um trauma, você já está com a agenda no analista, porque você vai ter que fazer análise. Você tem uma minoria aí que era totalmente visibilizada, que eram os filhos havidos fora do casamento, e que a Constituição de 88 vai e equipara, e a partir de então eles se tornam filhos como quaisquer outros, com os mesmos direitos de herança, com os mesmos direitos de filiação, acaba esse tipo de diferença.
Ainda eu quero deixar para daqui a pouco a gente começar a discutir parte a parte disso aí, dessas coisas. Mas então a gente já pode constatar que, vamos lá, 1988, 2013, 25 anos. Por isso esse estranhamento das pessoas de uma forma geral quando se discute minorias, ou seja, no Brasil, em termos de divisor de águas, olha, a partir daqui tem que mudar, não é possível, tá? Ou seja, essa fala é muito recente. É muito recente. Quer dizer, por isso as pessoas, uma grande maioria ainda estranha a beça. É preciso você pensar que nos anos 50, nos anos 60, nos Estados Unidos, você tinha uma efervescência de luta por direitos civis e nós aqui estávamos preocupados com ditadura. Nós aqui estávamos preocupados com censura, com morte, com tortura, etc. E eles já estavam discutindo direitos negros, direitos das mulheres. Quer dizer, a nossa discussão aqui é muito tardia e talvez por isso na Europa, principalmente nos Estados Unidos, esse tipo de discussão já tem avançado muito mais e não cause nenhum estranhamento você falar em direitos das mulheres ou direitos negros ou cota para negro de universidade. Esse tipo de coisa não vai causar estranhamento que às vezes ainda gera aqui. Você chamou a atenção, não vou aqui fazer nenhuma análise, mas só vou citar porque as pessoas também, é um outro dado que as pessoas perdem de vista. Pensar rapidamente a história do Brasil da independência para cá. A gente tem até de 1822 a 1889 o Império, onde nesse Império até 1888, ou seja, um ano e pouquinho, um ano e meio antes, ainda existia uma sociedade escravocrata, onde não havia Código Civil, né? Tínhamos uma Constituição, um Código Comercial e um Código Penal. Mas em termos para organizar legalmente o país. O Código Civil não. Bom, se não tem Código Civil, então você não... Então os direitos civis, que é o nosso tema aqui, né, sobre minoria, não era ponto de discussão. Pelo menos não era tão evidente assim que cobrasse a existência de um código de leis. Aí depois, na sequência, acaba o Império com um golpe, né? Quer dizer, não foi um movimento popular ou o Império que caducou. Não, foi um golpe militar que proclamou, quer dizer, foi um golpe de Estado, né? Então já começamos a República de forma não muito boa. E se pegarmos os primeiros anos da República, tem guerra civil o tempo inteiro, estado de sítio e tal. Quando vem a República Velha, a partir de Campos Salles, você tem acordos políticos que esquecem a existência da população. Quer dizer, então política mesmo era uma coisa de meia dúzia de iluminados. O fato mais notável desse levantamento rápido que eu quero fazer em relação à República Velha é pensar, por exemplo, na eleição, se a minha memória não me trai, do Marechal Hermes da Fonseca, em 1912. O Marechal Hermes ganha a eleição com 400 mil votos redondos. Por favor, prezado ouvinte, isso é um caso único na história da humanidade, onde numa eleição qualquer, não me interessa, aí no caso era uma eleição presidencial, uma pessoa teve um número preciso de votos. É óbvio que a eleição foi fraudada, tá? Todo mundo sabia disso, mas efetivamente a coisa era tão grotesca que ninguém nem se preocupava em alterar os dados, né? Aí, muito bem, como é que acaba a República Velha? Com um golpe, que é a ascensão de Vargas. Vamos ter aí 15 anos, não interessa o nome, a nomenclatura aí, mas uma ditadura, né? Aí, muito bem, terminamos o período Vargas, em 45, entramos num período que seria uma democracia, a famosa democracia de 46, né? Com a Constituição nova, aquela coisa toda, mas numa grande instabilidade, onde você vai ter o segundo governo Vargas, que termina com o suicídio do presidente da República. Depois vem o período pequeno do Café Filho, aí vem Juscelino Kubitschek com 2 ou 3 tentativas de golpe. Depois você tem meu Deus, agora me fugiu o nome. Totalmente. Deu um branco total aqui depois do Juscelino. Foi antes do Jango, o Jânio Quadros, né? Olha só, a minha idade realmente está me denunciando. O Jânio Quadros assume, 8 meses depois renuncia. Depois vem Jango, com 3 anos de governo, vem um golpe de Estado. Então reparem que a história política do Brasil, ela não é algo que permita uma discussão muito saudável, digamos assim, que é o que o Alexandre citou aqui pra gente, tá? E eu só estendi aqui porque as pessoas perdem um pouco isso de vista. Quer dizer, os problemas que nós vivemos ao longo do século XX aqui, em alguns países da Europa, foram resolvidos no século XIX. E aí que explica, então, porque nós somos ainda tão atrasados nessa discussão.
e por que ainda causa tanto espanto o fato da gente, por exemplo, conceder direito, criar programas como a Bolsa Família, ou a gente criar cotas para negros ou pessoas vindas de escola pública e universidade. Por que isso ainda causa algum espanto? Porque, na verdade, algumas pessoas ainda têm aquela ideia de igualdade como sendo uma igualdade que deve tratar todas as pessoas, invisibilizando o fato que elas são diferentes. E muitas vezes o Estado vai ter um grande desafio ao tratar com o direito de igualdade, que a gente começou a falar no primeiro bloco, que o direito de igualdade vai significar isonomia em alguma medida, tratamento igual, mas ele também vai ter que significar tratamento diferente também em alguma outra medida, justamente para preservar a igualdade. Então a igualdade, ela se torna, a partir do século XX, algo bem mais complicado do que era no século XIX. Então alguém achar que criar uma medida específica para mulheres ou uma medida específica para negros é violar a igualdade, é criar privilégios, isso é um problema, porque essa concepção de igualdade já não existe há mais de 100 anos. Pois é, e aí, já que você citou, eu já queria introduzir o primeiro, porque se eu pensar em termos cronológicos, foram as duas primeiras grandes discussões, a questão do negro, com a Lei Carlos Alberto de Oliveira, chamada Lei CAO, né, que você me lembrou fora do ar, que é do princípiozinho de 1989, mas poucos meses após a promulgação da Constituição, e a questão da mulher, né? Então eu queria que você explicasse pra gente, quer dizer, a questão dessa lei do racismo, quer dizer, que já é uma discussão sobre minorias, essa lei do racismo que envolve, então, atitudes racistas já agora com punição, coisa que não existia no Brasil antes, o desdobramento disso que é o sistema de cotas para as universidades. E, por outro lado, a questão da mulher. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente disso aí, para a gente já começar a meter a mão na massa ainda desses exemplos do Brasil, que a gente já vai estender para o terceiro bloco. No caso da lei do racismo, da lei do CAO, é importante lembrar que foi ele e a Benedita da Silva, os dois deputados estiveram presentes na Constituinte, que acrescentaram a vedação ao racismo na Constituição. A Constituição coloca que o racismo é um crime imprescritível, ela coloca que o racismo é um crime suscetível de graça ou anistia, enfim. E isso foi acrescentado à Constituição por causa dos dois, da Benedita e do CAO. E depois ele, então, consegue aprovar no Congresso a lei do racismo, que é interessante porque ela não restringe o racismo somente a cor ou raça. Ela já de cara, depois ela vai ser alterada, mas desde da origem, ela já estende racismo a outras formas de discriminação, por exemplo, por origem, né? E depois ela vai ter acrescentado não só origem, procedência nacional, mas também religião. Então, de cara, a lei do racismo no Brasil não protege, ela não pune somente com pena mesmo, com penalidade criminal, somente a pessoa que comete o crime contra negros, por exemplo, ou contra outro tipo de raça, vamos dizer assim, até porque, como já é bem claro dentro da ciência, raça é um conceito que não existe. Sim. Mas o racismo vai existir justamente porque quando uma determinada pessoa, ela coloca um grupo como sendo um grupo inferior por ter determinadas características, justamente pelo fato de que não há raça. O racismo existe pela afirmação que contraria a lógica, a ciência, de que um grupo é pior, é portador de determinadas características que merecem fazer com que ele tenha um tratamento pior por ter determinada cor, por ter determinadas características físicas, ou inclusive por ser de determinada religião. Quer dizer, a lei do racismo brasileiro ela já surge bem mais ampla do que provavelmente a gente pensaria ao ler só a Constituição. Seria quase uma lei contra o preconceito em termos gerais, né? Dizer, ela é uma lei antidiscriminatória. Exato. Né? Não, e tem uma coisa, Alexandre, se você me perdoa, mais uma intromissão, porque, de novo, a gente tem muito na cabeça, né, a questão do racismo, e aí eu queria me prender exclusivamente à questão do racismo, tá? Aos exemplos lamentáveis da África do Sul, de anos atrás, e dos próprios Estados Unidos, antes da Lei dos Direitos Civis, né, de 1968, onde você tem um racismo que ele é segregacionista, ele é espacial. Quer dizer, olha, isso aqui não é lugar para um negro transitar, né? Esse era o modelo, tá? E aí alguém vai chegar aqui no Brasil, como eu já ouvi, para minha infelicidade, já ouvi isso diversas vezes, mas isso nunca teve no Brasil, nunca é impedimento. Não, realmente não tem. Mas só que racismo não é só espacial.
Quer dizer, se você pega... Porque o modelo de racismo no Brasil, que acabou que lamentavelmente se instaurou aqui, era que, olha, eu entendo que o negro... Por favor, esse é o discurso racista que acabou entrando aqui no nosso país, tá? E aí vamos de novo, abre aspas aí, não é o Antônio Marcelo que fala isso, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Olha, eu entendo que o negro não tem capacidade intelectual para assumir certas coisas. Então, aí fecha aspas. Aí o cara que é racista, mas nem consciência disso ele tem, para infelicidade geral de todos, ele diz assim, bom, mas eu não sou racista porque eu adoro um grupo de pagode que só tem negro. Aí eu falo, tá, mas aquilo é música. Agora, você vota num um negro para prefeito ou presidente da república? Ou governador de estado? Vai no médico que é negro, que é negro. Se conseguir encontrar um, inclusive. Né? Se conseguir, que aí entraria numa discussão problema. Que a gente vai... Podemos citar aqui, sem problema, da questão dos mais médicos agora, dos médicos cubanos, onde a reação lamentável, né, de uma jornalista no Rio Grande do Norte, para minha felicidade, me foge o nome da criatura, que disse, né, o médico parece a minha empregada. Bom, ela ali sintetizou todo o preconceito, que é racial, que é social, tudo, né? Onde, de novo, aí você lembrou, então se você vai no médico, o médico é negro, você vai, ou você chega numa loja, o gerente é negro, você trata normalmente... E lamentavelmente não é isso que acontece. Quer dizer, você estranha se o gerente é negro, você não vê um diretor negro na empresa, você não vê, ou raramente vê, um general negro, um almirante. Almirante, então, acho que não tem, ou se tem, é um só, tá? Na Marinha Brasileira, tá? Na Aeronáutica, eu quero ver um brigadeiro negro, tá? E essa é a grande questão. É aí que o racismo brasileiro ele se dá. Né? Ele inviabiliza, na né, televisão, né? Para sair do público, né? Na televisão aberta brasileira, nas nossas novelas, etc. Quantos atores negros fazendo personagens de novelas nós temos e que papéis que esses atores fazem, né? Porque não só o número, mas também o tipo de papel que eles fazem e que, é claro, reflete o tipo de reação, por exemplo, que houve numa novela há um tempo atrás aí, que a Thaís Araújo era a protagonista numa novela do Manuel Carlos, era uma das Helenas lá do Manuel Carlos, e que na verdade teve uma reação péssima do público que não aceitava aquela situação. Ou de uma novela um pouco mais antiga, em que tinha uma família de negros que era de classe média alta, e que a Camila Pitanga, inclusive, era filha de um deles lá na novela, e que existia uma empregada branca, e que, na verdade, a Globo recebeu milhares, na época não existia, tinha disseminado na internet, recebeu milhares de cartas de pessoas indignadas com o fato de ter uma família de negros de classe média alta, como empregada branca, porque isso é algo que mexeu em alguma medida, em algum lugar ali, com o racismo que existe no Brasil. Quer dizer, infelizmente, vamos colocar, até para possamos resolver o problema, vamos botar o dedo na ferida. Por isso temos uma lei, tá? Isso. Por isso, aliás, vamos lá, por isso a lei é necessária, porque a lei tem que combater isso. A lei não foi feita para organizar aquilo que já está organizado. Ao contrário, a lei tenta organizar o que está desorganizado. Né? Então, por isso, prezado ouvinte, vamos entender, por mais desagradável que seja, não estou dizendo que fulano ou beltrano, fulano é racista, beltrano e cicrano não é. Não é isso, mas existe no Brasil. É real. A gente não pode, infelizmente, tapar o sol com uma peneira. Os exemplos isso, que você deu... qualquer dado de pesquisa também. Sim, né? Sim. Qualquer dado do BGE, qualquer pesquisa, nós vamos ver que os negros... Mulheres ganham menos que homens, aí depois a gente pode voltar na questão das mulheres, mas mulheres negras ganham menos, ainda, inclusive, né? Ganham menos ainda. Né? Sim. Não, isso é uma coisa séria, quer dizer, porque, de novo, como é que eu poderia traduzir isso aqui? Não é uma atitude que a pessoa diga claramente, eu não quero um negro aqui. Não é isso, tá? Mas ela sem que se perceba, de uma forma mais natural, com muitas aspas, né, claro, ela vai chegar e se tiver um branco e um negro, ela vai escolher o branco. Né? E vai dizer, não, é porque é melhor.
Não, porque eu escolhi só porque era mais bacaninha e tal. E não é isso. Aliás, você está citando, eu confesso, não sou muito de ver televisão aberta, eu sou meio chatinho, gosto de documentários e tal, essa coisa toda. Mas eu me lembro de há muitos e muitos anos atrás, um ator que eu gosto muito, que é o Milton Gonçalves, que é negro, né? E ele estava no programa do Fausto Silva, né, do Faustão, que eu sei que a discussão era essa, por isso até eu liguei, eu quis assistir aquele programa, aquela edição, por causa dessa. Eu falei, eu quero Faustão discutir racismo, vai ser um negócio assim, meio surrealista, né? E aí o Milton Gonçalves, o programa ao vivo, né, tem essas delícias, né? Ele falou, Faustão, não, porque eu não sou aqui, nossa produção se preocupa com isso. Aí o Milton Gonçalves falou, tanto se preocupa que eu olho aqui e as meninas todas que estão aqui na frente são todas brancas. Não tem uma negra aqui para contar a história. E eu me lembro da cara de tacho que ficou o Fausto Silva, quer dizer, porque era real, quer dizer, de novo, o racismo, o nosso racismo, tá? Eu acho que ele é pior do que o racismo que existiu na África do Sul e dos Estados Unidos. Por que ele é pior? Porque ele é dissimulado. Em último caso é isso. E ninguém vai se admitir racista, né? Exato, apesar né? de declarar. E a gente só vai conseguir descobrir o racismo no Brasil de forma indireta, né? Porque é interessante ter uma pesquisa que fala que se você acha que o brasileiro é racista, e mais de 80% das pessoas disseram que acham que o brasileiro é racista. E aí quando é perguntado para ela, e você é racista? Ela diz, não, eu não sou. Então, peraí, que 83% são esses. Então, se é pra pessoa, só menos 5% disse que realmente era racista. Então tá faltando muita gente aí nessa história. Não, ou falta muita consciência, ou coragem até de, lamentavelmente, assumir, né? Bom, olha só, gente, a gente está encerrando o nosso segundo bloco aqui do nosso FOP Entrevista de hoje. Temos mais um bloco com o professor Alexandre aqui. O assunto agora começa a ficar quente para valer, porque começamos a pegar os exemplos palpáveis aqui do nosso programa, do nosso tema de hoje. E daqui a pouco a gente está voltando com o FOP Entrevista. O tema é minorias. Obrigado, gente. Já voltamos. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? Bom, a gente está de volta aqui com o nosso FOP Entrevista de hoje, tá? Com o tema Direito das Minorias, sempre lembrando que o programa tem a supervisão de radiojornalismo do Chico Daia, a produção do Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e para discutir o tema, o nosso terceiro bloco, continua com a gente aqui o professor Alexandre Bahia. Alexandre, a gente falamos já bastante da questão do racismo e você até esclareceu uma coisa que eu acho que é importante, que a lei, né, praticamente na origem ou pouco depois, a lei que tratava do racismo, ela se ampliou mais para qualquer tipo de preconceito, que pode ser de origem, uma questão religiosa, que pode ser uma questão de origem, né? E aí a figura do nordestino, a figura do sulista, não me interessa, né? Favelado, quer dizer, tudo isso, mas só que tem outras minorias aí que estão na pauta e eu já havia citado, e aí eu queria investir nessa, a questão da mulher e particularmente a lei Maria da Penha. Quer dizer, fala um pouquinho pra gente dessa lei, dessa minoria chamada mulher. Pois é, as mulheres no Brasil, elas sempre tiveram essa posição de inferioridade, jurídica inclusive, com relação aos homens, o direito chancelava isso, até a Constituição de 88, como a gente estava falando. E então as mulheres no Brasil, elas são uma minoria no sentido de que elas têm um acesso menor à política. Por causa do acesso menor à política, foi aprovada uma lei que não é cumprida por nenhum partido, que todo partido tem que ter uma porcentagem. 30%, se a minha memória não me trai. Eu nunca lembro dessa porcentagem. Eu acho que é 30%. Mas nenhum partido cumpre, ou salvo engano, me falaram uma vez que tem um partido só que cumpre, porque na verdade é aquele negócio, prevê, mas não prevê nenhuma sanção. Não é? Então, como não prevê nenhuma sanção, os partidos simplesmente não
de direita, esquerda, centro, seja lá do que for, não só esclarecendo, você me perdoe, Alexandre, é porque é o seguinte, gente, a lei diz que qualquer partido político deve apresentar pelo menos 30% de seus candidatos do sexo feminino, né? E aí é o que o Alexandre está falando, a lei diz isso, mas a lei não diz. E se não apresentar os 30%, o que acontece? Não acontece nada. Os partidos não fazem. Quer dizer, não acredito que seja porque faltem mulheres interessadas na política, porque na verdade elas estão sendo excluídas mesmo. Então você tem essa lei que não é cumprida e na verdade você tem, falando da questão da violência, existe uma violência contra a mulher que é uma violência específica. Ou seja, não é uma violência que poderia acontecer com um homem. Existe uma violência que é dirigida para a mulher porque ela é mulher, porque ela está numa posição de dependência econômica, porque ela tem uma questão física, é claro, de que o homem normalmente é mais forte, de que a própria mulher é criada para se submeter a um homem, ainda existe esse tipo de criação. Então, existe uma violência que é dirigida à mulher porque ela é mulher. E o Brasil ainda tem índices alarmantes com relação a isso. A gente fala numa mulher sofre algum tipo de violência a cada 20 segundos no Brasil. É absurdo isso. E aí, houve um caso, que foi a Maria da Penha, que ela apanhou tantas vezes do marido que ela tinha conseguido uma ordem judicial para ele ficar afastado. Ele, então, o ex-marido dela, encontra, busca e dá um tiro e ela acaba ficando paraplégica. E por causa disso, o processo contra o marido dela, a ação penal, por causa desse dano que ele causou, não corria. E os advogados da Maria da Penha denunciaram o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil faz parte de um sistema interamericano de direitos humanos que tem uma corte, um tribunal internacional, que fica na Costa Rica. E aí essa comissão, então, ela entendeu que o Brasil estava sendo negligente com relação às mulheres, e ela não só disse que a justiça brasileira tinha que terminar aquele julgamento, que estava caminhando para prescrever, porque não andava, como também o Brasil tinha que aprovar. Eu confesso, eu peguei o final dessa história, mas como é da sua área, por que exatamente não andava? Qual era a desculpa do processo? Você lembra alguma coisa disso? Porque como não tinha uma lei específica, esse processo estava correndo sobre a lei comum de lesão corporal. Tá. E aí você se valia de uma série de recursos, se valendo de uma série de entraves, e o processo não andava. O processo estava caminhando para prescrever sem uma resolução final. E a comissão então condenou o Brasil a que a justiça brasileira terminasse esse processo, e efetivamente a justiça condenou o ex-marido da Maria da Penha e fizesse uma lei, aprovasse uma lei falando sobre violência contra a mulher. E é por isso que surge a Lei Maria da Penha. Havia já um projeto no Congresso Nacional que não estava andando, mas que por causa dessa pressão da Comissão Interamericana, o projeto andou, ganhou o apelido aí de Lei Maria da Penha por causa dela. E aí a Lei Maria da Penha vai falar especificamente da violência que a mulher sofre, a violência cometida contra a mulher. E aí muita gente vai dizer, mas por que não diz de uma violência que o homem pode sofrer também no âmbito doméstico? Porque isso não é algo que aconteça de forma generalizada. Sim, não é sistemático. E ainda que o homem sofra uma violência eventualmente da mulher, além de haver mecanismos policiais que dão conta do caso, mas ele não tem um estigma, ele não tem uma exclusão social, ele não tem uma dependência econômica que colocaria ele numa posição de minoria. Por isso, então, a lei fala da violência especificamente contra a mulher, em cumprimento a essa recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Só para completar, quer dizer, não podemos também nos esquecer, e para entendermos até a seriedade do problema, que concomitantemente, quer dizer, paralelamente a tudo isso, teve o surgimento das delegacias de mulheres, né? Por quê? Porque a mulher ela se sentia constrangida numa delegacia comum, que era um ambiente de absoluta truculência, quer dizer, então ela já sofria uma violência, ela já sofria a violência natural, quer dizer, ela ganha menos, ela é tratada como um ser menor, sofre a violência doméstica e chegava na hora de denunciar num ambiente absolutamente de uma virilidade imbecil masculina. Quer dizer, então, o surgimento da delegacia de mulher, quer dizer, o segundo aspecto é que precisamos entender também, e aí, por favor, Alexandre, me corrija se eu falar qualquer bobagem, sem constrangimento algum, é que existiu também, até por essa cultura da mulher ser submissa, daquelas situações em que a mulher sofria uma violência
doméstica, havia a denúncia e logo depois ela retirava a denúncia, coisa que a Lei Maria da Penha impede hoje em dia. Quer dizer, se existir a denúncia, e não precisa nem ser da mulher, pode ser do vizinho, pode ser de qualquer um, que denuncia aquele sujeito que bata na mulher, aquilo não vai sair. Quer dizer, a mulher pode dizer, não, e agora ele tá bonzinho, ele me bateu, mas tem um bom coração. Não, por favor, essa frase não cola, isso aí não existe, entendeu? Não existia antes, agora não existe mesmo, né? É engraçado porque a Lei Maria da Penha já falava isso, mas não falava, talvez não falasse isso tão claramente, e havia alguns tribunais que ainda entendiam que mesmo depois da Lei Maria da Penha, a mulher ainda podia retirar a queixa. Foi preciso haver uma alteração formal da lei para proibir... Eu pensava que na origem já tivesse isso. Todo mundo, na verdade, entendia, quer dizer, a maior parte das pessoas entendia isso no início. Mas vários juízes davam uma interpretação de que ainda era possível retirar por causa de um detalhezinho técnico da lei. E a lei então foi alterada para proibir isso. Sem querer causar polêmica aqui, eu não sou da área jurídica, mas você será que os juízes eram machistas, esses juízes? Pois é, na verdade a gente teve esses dias uma decisão de um juiz dizendo que a matriz, né, Luana Piovani, ela não podia ser beneficiada da Lei Maria da Penha por causa de uma agressão que ela teria sofrido do ex-namorado, porque ela é uma mulher matriz, uma pessoa com uma posição econômica e tal, que não a coloca numa situação de hipossuficiência, portanto ela não podia ser beneficiada pela Lei Maria da Penha, como se a Lei Maria da Penha só pudesse ser utilizada para mulher que more na favela, né? Ou seja, na verdade a violência contra a mulher independe de classe e ela acontece em todas as classes. E talvez, muito tanto pelo contrário, uma mulher numa certa posição econômica, social, ela até tema mais denunciar, etc., por causa da repercussão que isso vai ter. E o ex-namorado dela não foi aplicado a ele. Não foi aplicada a ele a Lei Maria da Penha por causa disso. É uma decisão do TJ do Rio, que foi está sendo muito criticada por causa disso também. Isso é um absurdo, né? Mas enfim. Bom, só que não temos só a questão do racismo, não temos apenas a questão da mulher. Idoso, vamos pegar tudo que for possível aqui para você esclarecer para a gente. Aqui em Minas existe uma delegacia especializada do idoso, que eu acho que é a mesma ideia da delegacia da mulher, ou seja, de pessoas que estejam preparadas, inclusive com técnicos que não sejam policiais, assistentes sociais, alguma coisa assim, para receber denúncias contra o idoso. E existe o Estatuto do Idoso, que é uma lei específica que vai falar sobre direitos do idoso, preferências que ele vai ter, por exemplo, em fila, ou qualquer coisa do tipo. E aí, mais uma vez, por que eu dou preferência ao idoso na fila? Não é para dar privilégio, é para compensar o fato de que se a pessoa é idosa, ela não pode ficar ao mesmo tempo em pé numa fila que uma outra pessoa. Veja que, na verdade, mais uma vez, a gente está compensando uma desigualdade real, física, com uma desigualação jurídica. E prevê, então, também crimes específicos, ou aumento de pena para crimes que sejam cometidos contra idosos, porque a gente sabe também que é uma minoria extremamente fragilizada num país que não tem qualquer respeito por pessoas, tem pouquíssimo respeito por pessoas em idade produtiva, quanto mais uma pessoa que já não está mais em idade produtiva. Então você tem casos de violência, de todo tipo de discriminação contra idoso, e o Estatuto do Idoso vem nesse sentido. E aí, novamente, vamos lembrar, né? Só complementando o que você falou, o Brasil é um país em que historicamente nunca se preocupou com o seu idoso, então você não tem condições urbanas para o idoso se locomover, né? Apenas muito recentemente, e em alguns casos, você tem ônibus cujo degrau seja um pouco mais baixo, né? Quer dizer, até para uma pessoa jovem, tem certos ônibus que para você subir é quase uma escalada, quer dizer, é uma coisa absurda. Imagine uma pessoa com seus 70, 80 anos. Não pode ser dessa forma, né? Então, quer dizer, estou pegando um exemplo só, né? Poderia pensar nas calçadas, poderia pensar em tudo, né? Nas situações, na rodoviária de Belo Horizonte, onde você... Escadaria, né? Você quando chega na rodoviária, ou você tem que dar uma volta gigantesca para sair dela, na área de desembarque, ou vai ter que subir 4 lances de escada. Quer dizer, peraí, é claro que ela não foi pensada nesse idoso, né? Então, ou portador de deficiência física. Para não entrar nesse outro que detalhe, também não vai que ter. É outro. E o Brasil é signatário de uma convenção, é o único caso, inclusive, de uma convenção internacional que o Brasil assinou e colocou essa convenção como uma emenda à Constituição. A Convenção para Portadores de Deficiência, assinada pelo Brasil, que é uma minoria que tem um descaso enorme do poder público.
e que hoje ela está no mesmo status da Constituição. É a única convenção que o Brasil assinou que está nesse status ao lado da Constituição e que até agora também não tem se convertido em grandes políticas efetivamente. Não, se pensarmos no caso aí pode ser tanto do idoso quanto do portador de necessidades especiais. A cidade de Ouro Preto, ela é inviável a qualquer um desses dois públicos, né? Ela não foi... tudo bem, mas é uma cidade histórica. Sim, mas só que os complementos a essa cidade histórica continuam não se preocupando. Então, isso é uma coisa lamentável, né? E, Alexandre, eu deixei para o final os dois temas mais, digamos assim, melindrosos, né, dessa discussão de minorias, que nós vamos... Agora eu vou deixo o microfone inteiro para você aqui, começar a discussão. Maioridade penal. Quer dizer, que negócio é esse? Como é que isso se insere nessa discussão de minoria e quais as consequências disso? E o projeto de lei 122/06, que trata da questão da homofobia. Vamos lá, vamos começar pela maioridade penal. Então, o menor, ele se enquadra com a minoria, inclusive há uma lei específica para ele, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá cumprimento ao que a Constituição já diz sobre uma proteção específica que o Estado tem que ter com relação ao menor. Esse ECA, ele vai estabelecer, ele vai consagrar aí a minoridade penal, quer dizer, a maioridade penal aos 18 anos, então ele vai tratar de medidas socioeducativas para aquele que é menor de 18 anos e comete crimes, e vai inclusive destinar esse menor a uma instituição específica que hoje se chama Fundação Casa para esse menor. Bom, existe já uma discussão há muito tempo sobre a redução da maioridade penal no Brasil, numa ideia que me parece uma ideia emergencialista, ou seja, eu tentar resolver o problema de uma aparente criminalidade com uma solução fácil, que é a redução da maioridade penal. Para além da discussão constitucional, que para mim a redução da maioridade penal esbarra numa cláusula pétrea, ou seja, eu não poderia fazer redução da maioridade penal, porque me parece que se esbarraria num direito fundamental consagrado pela Constituição, mas de qualquer forma a gente sabe também que nenhum país que reduziu a maioridade penal diminuiu a criminalidade ou coisa do tipo. Não há nenhuma relação direta, comprovada, estatística ou qualquer coisa do tipo que mostre que a redução da maioridade penal diminui criminalidade ou inibe criminalidade. Na verdade, se a gente diminui de 18 para 16, daqui a pouco menores de 16 vão estar cometendo crime e a gente vai querer diminuir para 14 ou para 12. Ou chegar no bebê de recém-nascido. Ou na situação absurda. Vale a piada do surrealista, né? Mas... nos Estados Unidos, por exemplo, só muito recentemente a Suprema Corte vem proibindo a aplicação de pena de morte a crianças de 5, 6, 8 anos, que até algum tempo atrás ainda estavam no corredor da morte. E só muito recentemente que a Suprema Corte proibiu os estados de condenarem crianças à morte ou à prisão perpétua. E não acho que esse seja o modelo que a gente pretende. Não é o modelo do país que tem a maior população carcerária do mundo que seja o modelo ideal. Na verdade, uma sociedade que aumenta exponencialmente sua população carcerária, ainda mais de menores, é uma sociedade que fracassou como sociedade. Eu acho que não é esse. Eu preferia... Uma vez eu estava no Congresso e aí o secretário de Segurança de Minas Gerais falou sobre os grandes feitos que foi aumentar não sei quantas vezes o número de presos em Minas, de presídios, enfim. E quando ele terminou e eu fui falar na sequência, eu falei que, na verdade, eu ficaria mais feliz se nós estivéssemos na mesma situação da Holanda, né, que está fechando o presídio por falta de público. Né? Então não acho mesmo que seja redução da maioridade resolva qualquer problema com relação a isso. Porque eu acho que vale a minha intromissão sempre um pouco já insistentemente chata, né? Porque vamos pensar, né? Por que o ECA, né? Por que o do Estatuto da Criança e do Adolescente, que me parece que, segundo alguns, é a origem de quase todos os males nesse ponto da discussão? Ora, porque simplesmente a nossa querida e prestigiada sociedade brasileira tratava e sempre tratou suas crianças como quase escravos. É simples assim. É simples dessa forma. Então você precisou de uma lei de novo para tentar botar ordem no caos, né? Se fôssemos uma sociedade linda, então isso seria desnecessário. Agora, na medida em que eu tinha e tenho ainda, né, isso é combatido, trabalho infantil em larga escala, tá? Prostituição infantil. E, por favor, sei de relatos aqui em Ouro Preto,
tá, nesse caso, que é profundamente lamentável, né? Então você precisa de uma lei que dê um instrumento legal e de punição para que os órgãos de controle social e possam efetivamente prender e punir o responsável disso. Muito bem, então isso acontece como reação a uma sociedade caótica, desorganizada. Essa mesma sociedade caótica, ela é tão caótica, acho que vale a expressão, vale a insistência minha, que ela se aproveita do ECA. Então, no caso do Rio de Janeiro, novamente, eu sou carioca, então eu passo a ter traficantes com menos de 18 anos, porque eu sei que ele não vai ficar preso, ou se ficar, vai ficar muito pouco tempo, né? Tá, mas isso é uma anomalia, é o que você está falando, quer dizer, não é uma sociedade que se vangloria de aumentar o número de presídios que seja uma boa sociedade, ao contrário, uma sociedade doente, muito doente, né? E uma sociedade que se aproveita de uma lei que foi feita para proteger uma minoria, no caso aqui das crianças, essa sociedade ela é doente demais, entendeu? Eu acho isso é triste, né? Isso, na verdade, só aponta. A gente tem que buscar qualquer causa disso, quais são as causas disso, não é uma solução simples de colocar a criança na cadeia. Exatamente, que ficaria banal, né? Então vamos cair para 16. Aí de novo, então agora vamos ter traficante de 14. Ah, a gente cai agora para 12. Daqui a pouco não estamos discutindo recém-nascido, né? É um negócio sério. E a lei, o projeto 122/06 da homofobia, queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Pois é, quando esse projeto foi proposto há muito tempo, lá no ano de 2006, a Yara Bernhardt, que é a propositora dele, ela não achava que esse projeto ia gerar tanta polêmica. Porque a ideia dele era uma ideia aparentemente simples. Era colocar entre os vários grupos que podem sofrer racismo e discriminação, as pessoas em razão de orientação sexual ou identidade de gênero. Então, a gente já falou que o racismo ele não se restringe pela lei somente a cor e raça, mas ele já fala sobre procedência e já fala sobre religião. O que o projeto de lei pretende é incluir ao lado disso orientação sexual e identidade de gênero. Então, veja, na verdade, não há nenhuma grande diferença entre o que já existe. Na verdade, eu só vou acrescentar uma outra minoria aos que já estão ali. Então, um dos grandes opositores desse projeto, que são a bancada religiosa no Congresso, essa bancada religiosa, formada muitas vezes por líderes religiosos, eles já são protegidos pela lei do racismo. Quer dizer, eu não posso cometer racismo contra eles porque eu estaria cometendo crime. Agora, são os mesmos que não querem que uma outra minoria seja acrescentada. E a gente tem que lembrar que o Brasil é campeão mundial aí de agressões motivadas por orientação sexual e identidade de gênero. Quer dizer, da mesma forma que existe uma agressão específica à mulher porque ela é mulher, existe uma agressão contra o gay, a lésbica, etc., porque ele é gay, porque ela é lésbica. Claro, se a gente tomar em números absolutos, é claro que tem muito mais pessoas heterossexuais que sofrem violência. Mas nenhum heterossexual no Brasil sofre violência por ser heterossexual. A violência que é feita contra uma pessoa que é homossexual, quer dizer, uma violência típica, né, que representa mutilações, determinados tipos de violência que são feitas contra homossexuais, travestis, etc., elas são feitas porque a pessoa é daquela forma. Violência física mesmo, violência moral, assédio, não é? Dificuldade para obter emprego, dificuldade para manter o emprego, a questão da escola. Os maiores índices de evasão escolar no Brasil são principalmente de travestis e transexuais. Eles não conseguem ficar na escola porque sofrem discriminação o tempo todo. E nós não estamos preparados até hoje para lidar com isso. Inclusive, nós estamos numa universidade, né? Os nossos futuros professores, nossos futuros profissionais não estão sendo ensinados a lidar com esse tipo de coisa, que é algo que nós temos que aprender a lidar, né? Então a homofobia, que é o termo que ficou conhecido aí, ela está relacionada não somente à violência física, mas a qualquer forma de discriminação, assim como a violência contra a mulher, contra o negro, contra a criança pode ser em variados níveis, não somente física, né? E na verdade o Brasil tem um problema, tem um dado, e nós temos evitado de aprovar esse projeto. Esse projeto já foi tentado ser aprovado várias vezes no Senado, ele foi aprovado na Câmara, mas no Senado ele está empacado lá. Já se tentou vários substitutivos para tentar agradar aí a bancada religiosa, mas eles são irredutíveis, ou seja, a única opção para eles é não aprovar. Eles não aceitam qualquer discussão
apesar deles mesmos serem beneficiados pela lei do racismo, eles não aceitam que outras minorias sejam incluídas, até porque o projeto de lei, ele fala não só de gays e lésbicas, mas ele acrescenta inclusive os idosos como protegidos também pela lei do racismo. Então não são só eles, não são só gays e lésbicas, mas inclusive idosos estão lá, mas eles não aceitam de forma nenhuma acrescentar esse pessoal. Uma lastimável ironia, né? Um grupo que é beneficiado por uma lei, porque antes dessa lei esse grupo também poderia ser excluído sem problema nenhum. Ele vai e mostra que, olha, eu era um problema enquanto eu não me beneficiava. Na medida que eu sou beneficiado, isso deixou de ser um problema e eu não admito que outros façam parte. Quer dizer, isso é um absurdo. Não estamos aqui, vamos lembrar ao ouvinte, discutindo a fé das pessoas. Acho que todo mundo tem o direito de professar a fé que bem entender, sabe, ir a frequentar a religião que bem quiser. Não é essa a discussão. Mas agora eu não posso discriminar alguém, entendeu? Em nome de alguma coisa, pelo amor de Deus. É importante lembrar que os termos da lei é você garantir os mesmos direitos que são assegurados aos outros. Ou seja, se você aprovando essa lei, por exemplo, tem muita gente que vai dizer, mas se eu aprovar essa lei, o líder religioso X, por exemplo, vai ser obrigado a fazer casamento entre gays. Não é isso. Eu vou, na verdade, permitir, as mesmas coisas são permitidas aos outros. Então, se eu permito em determinado lugar, um restaurante, um bar, que duas pessoas possam estar ali juntas, um homem, uma mulher, namorados, casados, seja lá o que for, eu vou permitir a mesma coisa se forem dois homens ou se forem duas mulheres. Ou seja, na verdade, ao contrário do que se diz por aí, ela não cria um direito a mais, ela apenas iguala na medida em que precisa ser igualado e protege, no caso da violência, da mesma forma que outras minorias já estão protegidas contra o mesmo tipo de violência. Então, na verdade, eu tenho uma equiparação, um reconhecimento e uma equiparação que, na verdade, já existem para outros grupos. Não, e você citou aí a questão do nosso meio universitário, né? Nós dois somos professores universitários. Eu me lembro que, se a minha memória não estiver me traindo, no caso especificamente do transgênero, temos um caso só, acho que na Federal do Ceará, de uma travesti, né, que estudou, foi aluna e tal, fez doutorado e passou há 1 ou 2 anos atrás num concurso público para professor, né, dessa instituição, que é um avanço extraordinário. Apenas eu lamento que só é apenas um caso, pelo menos até aqui. E por que é lamentável? Que aí vamos entender e toda a nossa discussão das minorias e dos preconceitos, porque no final você impede que uma pessoa siga uma carreira profissional. Impede que, se ela não pode seguir uma carreira profissional que ela quiser, então ela não pode ter uma vida digna, não pode ganhar seu dinheirinho honesto, ela não pode trabalhar. Enfim, olha só a sucessão, o desdobramento sem fim, tá? Em que você vai excluir totalmente, socialmente, essa pessoa. Alexandre, olha, eu queria te agradecer muito aí pela tua presença. Eu acho que esse programa dá pano para manga, com certeza, tá? Deixar sempre aqui o espaço aberto quando você quiser voltar e tal. E, enfim, esperar que os ouvintes tenham gostado tanto quanto eu gostei aqui da nossa produção. Lembrando que o nosso tema hoje, do nosso FOP Entrevista, foi Direito às Minorias, com o professor Alexandre Bahia, do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. O nosso programa tem a supervisão de radiojornalismo do Chico Dayer e a produção do Danilo Lonato e Patrícia Botaro. Eu sou Antônio Marcelo Jackson. Obrigado, Alexandre. Obrigado. E até o nosso próximo UFOP Entrevista. Gente, tchau, tchau. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto.